Olá, queridos, eu sou o professor Marco Vargas e eu estou aqui no Instantâneo para a gente iniciar o nosso módulo de Geometria Analítica. Bom, a geometria analítica é um estudo realizado pelo matemático René Descartes, que aliou a álgebra ao estudo das figuras geométricas. No entanto, antes a geometria analítica era conhecida como a geometria da coordenada ou a geometria cartesiana. Logo, ela foi mudando ao longo do tempo, e nesse módulo a gente vai estudar um pouco de ponto, reta e plano. Então vamos começar pelos conceitos fundamentais. Vamos começar então pelo ponto. Põe um ponto aí. Bom, o que é um ponto? O ponto é um elemento conceitual, ele não tem tamanho, não tem espessura, ele não tem área, ele é indivisível. O ponto é uma referência, é uma posição específica, uma coordenada, mas o ponto é a base de toda a geometria. Já a reta ela possui uma dimensão. Uma reta são infinitos pontos alinhados. Por isso que não temos ainda espessura e nem área. Mas como se constrói uma reta? Para construir uma reta a gente vai precisar no mínimo de 2 pontos. Já que se eu tiver só um ponto, sobre este ponto, veja só, passam infinitas retas. Pode passar para cá, para lá, então muitas. Já por 2 pontos vai passar uma única reta. Olha aí. Uma única reta. Mas quando se trata de retas, temos diferentes elementos. Por exemplo, sabe a diferença entre esses 4 elementos? Eles não são iguais. Por exemplo, essa primeira aqui, a gente vai chamar ela de reta não orientada. Sim, ela é infinita para os dois lados, mas a gente não sabe para onde ela está indo, onde ela está crescendo. Por isso a chamamos de reta não orientada. Essa segunda, por exemplo, a gente chama ela de reta orientada. Pode ver, tem uma setinha nela. O que significa aquela seta? Indica sempre o positivo, onde ela está crescendo. Então o que a gente consegue identificar para onde ela está indo, onde ela está crescendo. Logo, é uma reta orientada, ou vulgarmente reta. Bom, e essa aqui? Essa a gente vai chamar de semi-reta. Por que ela é uma semi-reta? Bom, pode ver que ela tem um início, ela tem um ponto onde ela inicia. Aquele ponto é o início dela, seria um pedaço, uma semi. Então é o seguinte, naquele ponto ela inicia e a setinha está crescendo, ou seja, quando uma reta tiver um ponto de início, a gente vai chamar ela então de semi-reta. E essa última a gente vai chamar então de segmento de reta. Por que isso? Pode ver, ela tem um ponto de início, ela tem um meio e ela tem um fim. Ela é um pedacinho de uma reta, então este pedaço de reta nós vamos chamar então de segmento de reta. Tá, mas e o plano? O plano agora ele tem 2 dimensões, ele ainda não tem espessura esse elemento. O plano ele pode ser construído de várias formas equivalentes. Por exemplo, um plano pode ser construído por 3 pontos não colineares. Por 3 pontos não colineares passam um único plano. Por exemplo, também por uma reta e um ponto. Esse ponto não pode estar contido nessa reta. Também consegue construir um plano a partir disso. Também por 2 retas concorrentes. 2 retas concorrentes também vão passar um único plano. E por último, também por 2 retas paralelas. 2 retas paralelas também conseguem construir um único plano. Definidos esses elementos, vamos para o principal, que é o plano cartesiano. Toda a geometria analítica, o estudo dela se baseia sobre este plano. Ok, plano cartesiano. O plano cartesiano é definido por 2 retas perpendiculares, 90 graus entre si, orientadas para cima e para a direita. Tá, mas olha só. Isso aqui, tudo orientado para cima, para baixo, está dizendo que tudo é positivo. Isso aqui não é um plano cartesiano. Não tem como isso aqui ser tudo positivo. Isso aqui é, sei lá, roça dos ventos, geografia. Nada a ver. Bom, voltando lá. Bom, nosso plano cartesiano. Também vamos dar nome aos eixos. Olha só, nós temos o nosso eixo Y, que é esse eixo vertical, chamado também de eixo das ordenadas. Nosso eixo horizontal, nosso eixo X, também chamado de eixos abscissas. Também vamos numerar esses quadrantes, todos eles em sentido anti-horário a partir do nosso eixo horizontal X. Temos ali então o nosso primeiro quadrante, o nosso segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O nosso ponto no plano cartesiano ele vai ser uma coordenada, constituída de 2 elementos, nosso elemento em X e nosso elemento em Y. Os pontos situados nos quadrantes, eles vão ter algumas características. Por exemplo, o primeiro quadrante, que ele também é chamado de estritamente positivo. Por quê? Um ponto que estiver neste primeiro quadrante vai ter tanto o seu valor de x quanto o seu valor de y positivo. Então por isso que ele é o estritamente positivo. Um ponto situado no segundo quadrante, ele vai ter o seu valor em x negativo e o seu valor em y positivo. Um outro ponto situado no terceiro quadrante, também chamado de estritamente negativo, por quê?
porque tanto seu valor de x quanto de y vão ser negativos para ele estar contido naquele quadrante. E finalmente, um ponto contido no quarto quadrante, ele vai ter o seu valor de x positivo e o seu valor de y negativo, caracterizando pontos do quarto quadrante. Pronto! Então conseguimos definir aí os conceitos básicos da geometria analítica. Nos vemos então na próxima aula, onde o assunto será distância entre pontos. É isso aí, valeu!